Eu nunca vou esquecer de quando eu fiz um curso com o Dr. Laí Ribeiro, que ele foi um dos primeiros no Brasil a falar sobre mente, sobre poder da mente, sobre consciência, né? E ele me chocou muito uma vez num curso que eu estava fazendo, que ele falou que tem muitas pessoas que passam a vida inteira como tubos humanos. Tubos humanos, olha que forte. E aí a gente perguntou, como assim, doutor Lai, o que seria um tubo humano? Ele falou, abre a boca, come, bebe e vai embora, né? E elimina. É um tubo humano, come, bebe e elimina. E no meio da vida faz aí alguma coisa para se entreter, que nem sempre é algo que dignifique a sua alma. Então, uma das ideias principais aqui do ponto da virada, que a gente está conversando sobre vocês mudarem a cabeça de vocês, ampliarem o conhecimento de si próprio, para poder mais seguro conseguir fazer um movimento em direção a algo que você queira melhor, de mais significado da sua vida, é justamente para ninguém passar a existência sendo um tubo humano. Até porque, nesse momento que a gente tem que estar aprendendo coisas com essa pandemia, né? Tá muito óbvio que nós precisamos um do outro. Então, quando você não é uma pessoa que está dando o seu melhor, você não está deixando de contribuir só para a sua existência, mas também para que a vida seja mais digna. O Harry Palmer é um autor e criador do curso Avatar, que eu trabalho com essa ferramenta e é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi na minha vida. Ele fala que um dos objetivos nossos é saber nos organizarmos em sociedade. Então, a gente realmente tem que tirar alguma lição desse momento, vendo que não adianta também olhar só pra gente. É óbvio que minha conversa aqui com vocês, ela tá muito voltada para ajudar vocês a terem mais felicidade na vida de vocês, encontrando um caminho profissional que vocês se sintam abastecidos, que vocês se sintam realizados, que vocês sintam que vocês estão em flow, que a gente chama, que é quando as coisas acontecem, que tá tudo fluindo, né? Mas que a gente também tem uma missão, uma responsabilidade com o outro. Então, é para isso que estamos conversando aqui. Quando a Mônica, que quem não assistiu a live dela semana passada, só resumindo, ela era uma psicóloga, trabalhava com recursos humanos, com recrutamento e seleção numa grande empresa aqui do estado. E ela decidiu, ela percebeu que alguma coisa não estava bem na vida dela. E aí ela disse, então, que a primeira dica que ela dá para uma pessoa que está querendo fazer uma guinada, dar um passo maior na sua vida, é ter humildade para reconhecer que realmente tem alguma coisa que não vai bem. E esse momento da humildade, e eu vou fazer um parênteses aqui agora, quando eu começo a fazer esse projeto, e eu reforço aqui para quem chegou agora, não é porque estamos ingratos com a vida que temos, mas chega um ponto da vida em que a gente tem que reconhecer também, e eu acho que isso é uma humildade, de que também não estamos fazendo o que deveríamos, o que poderíamos, o que sabemos fazer e não estamos fazendo para ter uma vida mais realizada. Então, a humildade é o momento em que a sua ficha cai. Para muitas pessoas, a humildade é o ponto da virada. É quando ela tem coragem de assumir que alguma coisa não está bem. Tem uma frase que diz assim, do Harry Palmer e de vários outros autores falando de uma outra forma, a mesma coisa. Tudo que você resiste, persiste. Então, quanto mais eu escondo, me engano, me auto-engano de que tá tudo bem, cara, essa galera de que não tá bom não, mas tudo bem mesmo assim, não tem alma vibrando nessa pessoa. Perdão quem acha que tá tudo bem ser assim. E tudo bem, claro, eu não tô aqui pra falar que as pessoas estão erradas, mas assim, no sentido de quem estuda o comportamento humano, essa frase, cara, não tá bom não, mas quer saber? Ah, tá bom. É um movimento muito ingrato com a vida. Eu acho que é um movimento muito ingrato com a vida. A gente precisa ter mais, dar mais valor ao poder dos nossos talentos, das nossas ações, né? Ao poder da nossa alma, tá? Então, quando você reconhece que não tá tudo bem, cara, esse é o seu ponto da virada, para falar a verdade. É o ponto que vai chamar você a algum tipo de reflexão, para você começar a fazer alguma coisa e daí para frente tudo andar diferente, melhor. E aí, quando ela fala em humildade para reconhecer que não estava bem, ela fez 2 reconhecimentos. Um, que ela estava aquém do potencial profissional dela, que ela não sabia administrar bem o dinheiro dela e que ela também gostaria de ganhar mais dinheiro que ela ganhava.
foram os 3 pontos que a Mônica relatou que ela precisou ter humildade para reconhecer que dali, aquele modelo que ela estava vivendo, aquele padrão, aquela rotina não fazia mais sentido para ela. E aí é a primeira coisa que eu quero fazer para vocês, uma pergunta, tá? Eu até sempre peço para quando vocês vêm para a live trazer um caderninho, porque as reflexões que a gente faz aqui, você pode até ter um insight, mas quando você estiver com você mesmo, a chance de você ter um insight maior é muito grande. Então a primeira coisa que você vai colocar no seu caderninho de hoje é: o que não está bom na minha vida e que eu sei que pode melhorar? Porque tem aquela frase, né? Sabedoria, não vou lembrar de cor agora. Sabedoria para aceitar aquilo que eu não posso mudar e, ao mesmo tempo, muita força para fazer a mudança de transformação que eu posso. Então, o que não está bom na minha vida hoje e que eu tenho condição de mudar? Eu vou pedir para você fazer essa autoavaliação sincera, tá? Essa confissão para você mesmo. Esse reconhecimento da onde está o caroço do seu angu, meu amor. Então, mete a frase de novo. Eu vou fazer depois lá no feed a foto da live de hoje e vou repetir essas perguntas lá. Mas quem já está com o caderno aí já anota. O que não está bom na minha vida e que eu sei que posso melhorar? Bom, isto posto, a gente vai para a segunda dica da Mônica, que é fundamental para dar virada na vida, chamada resolução de problemas. Então, nós temos tendências comportamentais na vida, que na verdade são padrões que a gente vem repetindo ao longo dos tempos, totalmente baseado muitas vezes por doutrinações, influências que nós recebemos das pessoas à nossa volta, família, enfim, pessoas que te influenciaram de alguma forma, e a gente vai desenvolvendo tendências. Muitas pessoas, infelizmente, não têm a tendência de focar logo em resolver problemas. Quais são as possíveis tendências que podem te pegar e que isso emperra a sua vida, faz você travar toda hora o inferno? Eu vou dar algumas dicas aqui, que quando a gente estuda possíveis tendências de comportamento que fazem as pessoas terem paralisia comportamental, são elas: tendência a vitimismo, a se achar coitado, a se achar incapaz, a se achar pobrezinho, a se achar injustiçado, a se achar burro, qualquer coisa que você possa colocar aí. Tendência a vitimismo, você pode ter certeza, amor. Faça amizade com o sofá, com a cama, porque não tem vida próspera. E quando eu falo vida próspera, não tô falando só de dinheiro, tô falando de vida realizada, com padrão vítima. É um padrão muito difícil, inclusive, pra gente lidar quando tem alguém vítima perto da gente, mas é muito ruim ser vítima, é pior ser vítima, pode ter certeza. Outra tendência que você pode ter, que é o oposto da resolução dos problemas que você precisa. Tendência a ser raivoso, a ser descontrolado emocionalmente, a ser um tanque de guerra, tá? A ser uma granada. Existem pessoas que têm esse tipo de tendência comportamental. O que acontece com essas pessoas que as impede de desenvolver um modelo voltado para a resolução de problemas? Elas não têm controle emocional. Então, como o problema precisa de raciocínio, quando ela deixa o emocional dela falar mais alto, ela retarda a chance de resolver a questão que ela precisa resolver. Existem pessoas que têm tendência a preguiça. E é um reconhecimento muito importante de ser feito. Pessoas que têm tendência a preguiça. Gente, a vida é movimento, né? A vida é ação. Então, a tendência à preguiça, que está muito grudada ali na procrastinação, né? Elas são primas irmãs ali. É também um impedidor. Outra coisa que as pessoas podem ter de tendência e que atrapalha o foco na resolução, tendência a ver o lado ruim das coisas, a ver sempre o lado negativo de tudo. Tem uma dinâmica maravilhosa que eu uso muito nos grupos, nas empresas, quando eu estou dando treinamento, chamado dinâmica dos 6 chapéus. São 6 cores diferentes para cada chapéu, e cada chapéu, cada cor é um modus operandi da mente, né, atuar. Então tem o chapéu preto, que é o chapéu do pessimista. Infelizmente, a pessoa pessimista, ela, né, vai ter um olhar que vai gerar medo nela. E quando você está com medo, você não tem abertura de criatividade para você encontrar soluções na sua vida. Então,
Então, diferente disso, o que você tem que fazer? Focar em solução. Uma dica que a Mônica deu, que eu dou muito valor a essa dica, é você alimentar a sua mente quando você tem necessidade de resolver um problema com conteúdo que te ajude a olhar para frente, né? No caso da Mônica, ela escolheu ler, por indicação de uma pessoa, Pai Rico, Pai Pobre. Porque ela sentiu que parte do cerne que impedia ela de ir para a ação, para realizar o sonho dela de ser uma profissional brilhante, maravilhosa, feliz e realizada, era a ideia que ela tinha em relação a dinheiro. Então ela leu Pai Rico, Pai Pobre. Eu já li esse livro há muitos anos, me ajudou muito. Foi, na verdade, um pouco antes de eu também sair do RH, que eu já era gerente de RH de uma empresa maravilhosa, que eu amava, mas eu sentia que ali eu precisava bater asas, né? E eu li esse livro próximo a esse momento de decisão. E a minha cabeça mudou consideravelmente de ser uma funcionária para ser uma empreendedora. Esse livro também me ajudou. Então fica aqui uma dica para você. Você já leu Pai Rico, Pai Pobre? Deve ter muita coisa, até talvez gratuita aqui na internet, para você ler, se você não puder ter o livro físico, né? Leia gratuitamente pela internet, baixa, pega algumas páginas que às vezes são disponibilizadas, ou compra o livro, né? Compra o livro. Por quê? O que abre as portas, né, das soluções? Gente, conhecimento. Então, muitas vezes, as coisas não estão andando como a gente queria, porque está faltando realmente conhecimento para a gente poder ter as soluções adequadas. Claro que esse livro foi uma disruptura mental, mas no mundo de lives, de milhares de profissionais da área do comportamento humano, né, da área do estudo da mente, de como a mente funciona, disponibilizando gratuitamente, obrigada por vocês estarem aqui, mas é óbvio, é muito mais para vocês do que para mim mesmo. Vocês me dão esse suporte, vocês me dão um palco para poder contribuir com o que eu sei. Mas o conteúdo é para mudar a vida de vocês, da mesma forma que eu tenho gratidão por todo mundo que antes me deu e até hoje me dá muito suporte para eu continuar mudando a minha vida, trazendo conhecimentos, né, para mim. Então você precisa fazer disruptura mental. E a gente faz isso trazendo novidade, outros pontos de vista, principalmente de quem já trilhou um caminho, né, de sucesso. E a Mônica falou, antes de eu ter certeza da minha guinada, eu fui até amigas que estavam no mercado que eu queria, que era de atender clinicamente lá como uma psicóloga, para ver se estava tendo demanda, quanto que estavam cobrando, qual era a média de pacientes. Ela fez todo um trabalho de mercado, que nós vamos falar em outra live, tá? Mas você ter esse cuidado também, não só de olhar para dentro, mas tudo bem, né? É a base, é o início, mas também olhar para fora. Depois ela falou de uma outra coisa muito legal, chamada planejamento de médio e longo prazo. Então, o que nós somos em geral e que ferra a nossa vida? Imediatistas. Nós queremos tudo para amanhã. Eu sei, eu sou assim também. Todo dia eu amanheço rezando, meu Deus, que hoje tem a cura do coronavírus. E é claro que a gente tem que colocar a nossa intenção no agora, né? Mas a gente precisa olhar a vida lá na frente. Vamos confiar que Deus vai nos permitir vida longa, né? E olhar a vida lá na frente. Então, em 2012, eu fiz um curso com Tony Robbins, já falei algumas vezes aqui. Ele foi fazer um trabalho de planejamento com a gente. Ele pediu pra gente fazer um planejamento para 5, 10 e 20 anos. Aí todo mundo, 5, 10, 20 anos, pelo menos para um ano. Então, assim, pessoal, você tem que ter planejamento para amanhã, para sua semana, para o seu mês. Mas para as grandes realizações, nós precisamos olhar lá na frente. Então, Mônica falou que a eminência de decidir sair da empresa que ela estava, ela pensou assim, daqui a 10 anos eu quero continuar aqui nessa empresa fazendo essa mesma atividade, esse mesmo trabalho, para onde mais eu poderia crescer? E para onde eu poderia crescer? Faria sentido para mim continuar aqui? Então, a terceira dica que eu vou te dar hoje, a primeira foi você avaliar o que não tá bom e que você sabe que pode melhorar, humildade para reconhecer. A segunda, você ler ou se informar de coisas que ajudem você a buscar soluções. Terceira dica, é você fazer uma avaliação daqui a 5, 10, 15, 20 anos, como você gostaria de estar, em vários sentidos, né? Profissional, financeiro, saúde, relacionamento, morando onde, com quem, né? Coloca tudo. E aí você vai falar, caramba, o que eu tô fazendo hoje é base para que eu chegue lá? E aí, realmente, você colocar
nessa sua trajetória a ser planejada, uma dose bem generosa de sentido para os seus próximos anos serem virtuosos. Nós estamos hoje com alguns profissionais já aposentando, chamados baby boomers, que foram as pessoas que nasceram pós Segunda Guerra Mundial. Então olha que interessante, são os nossos avós e muitos aqui os nossos pais. Essas pessoas viveram uma época de medo, sofrimento e escassez tão grande que o fato de estar empregados, independente da qualidade de vida que eles tinham nesse trabalho, era assim tão abençoado, e de fato ainda é tão abençoado estar empregado, né? Isso não mudou, mas para eles era tão abençoado estar empregado depois de uma pós-guerra, onde sofrimento mesmo era aquilo e não estar trabalhando mesmo numa empresa cruel ou numa atividade que eu não suporte, mas eu estou pagando minhas contas. Essa geração, que é uma geração que você pode ver, né? Hoje os jovens, eles mudam muito de empresa por poucos anos, mas pensa aí nos seus pais, nos seus avós que tiveram a oportunidade de trabalhar fora, né? Pega os pais. A maioria ficou a vida inteira praticamente na mesma empresa. Tamanha a ideia de que se tinha de que é melhor aqui do que nada. Então o Baby Boomer, ele fez uma geração de líderes e de funcionários um pouco chicoteada, né? Tem até um livro que fala, né? Era dos chicotes, que era a era que se liderava na pressão. Ah, não quer não? Então tem mais 10 pessoas querendo seu emprego aqui. Se não tá bom, sai agora. Era uma época de muita pressão. Então, essas pessoas, elas estão aposentando. E tá vindo uma nova turma aí, que é a geração X, que sou eu, vocês que nasceram aí na década de 80 aproximadamente, 70 e poucos, 80 e poucos. E mais do que a nossa geração, né, dos nossos filhos, a geração Y, a geração Z, que é uma galera que tem que ter um pouco de pé no chão, porque muitos não têm, né? Tem que valorizar o trabalho, mas é uma turma, assim, que eles querem ter sentido, significado, eles querem ter realização na vida profissional, que daí vem toda essa ideia de propósito que a gente está falando tanto, né? Então, eu não quero só ter o meu salário no final do mês. Eu quero me reconhecer na minha obra. Isso é do Cortella, olha que coisa bonita. Eu quero me ver, eu sei quem eu sou, quando eu me vejo fora de mim, quando eu me vejo na minha obra feita. Então, não tem nada de errado, viu, gente? Nós sonharmos, idealizarmos, querermos, planejarmos, tá? Entrarmos em ação para ter uma vida de propósito. Porque esse é o passo de evolução da humanidade. A gente vai deixar de ser mais operacional, máquina repetitivo, para justamente no mundo onde a máquina está vindo com tudo, o robô está vindo com tudo, pegando os empregos, se o humano não trouxer a carga do sentimento e do prazer e da alegria de fazer alguma coisa, a gente acaba virando uma sociedade realmente fria, né? E a vida vai ficar gelada. Então, é uma bênção quando você está no seu caminho, que eu chamo do seu caminho da alma. Porque a mente e o corpo podem fazer qualquer coisa, concordam? A mente e o corpo podem fazer qualquer atividade, até uma atividade muito danosa para a vida humana. Posso produzir armas, né? Tem gente que trabalha em indústria produzindo armas, né? Isso é danoso para a vida humana. Mas a mente, ela aprende qualquer coisa, o corpo tem suas necessidades, então a gente faz qualquer coisa. Agora, o que traz sentido e contribuição maior é quando você está vivendo a missão da sua alma. Tende a ser uma coisa muito linda e grandiosa. E tá cheio de gente vivendo a missão da alma, tá? Hoje, o que os estatísticos mostram é que 80% das pessoas estão insatisfeitas com a vida profissional que levam, talvez porque perderam ali o tal do sentido da alma. E só fazendo um parênteses aqui, quem tá chegando pela primeira vez comigo, eu não tô falando para todo mundo sair dos seus empregos, não. Você tem como estar lá colocando sua alma lá, mas você tem que fazer algum reconhecimento de qual é a sua essência para poder colocar isso em questão. Eu posso fazer várias coisas diferentes, todas elas com a minha essência, mas ao descobrir a minha essência, eu acabo me canalizando para uma atividade que essa minha essência possa brilhar mais lá, ok? E aí, então, a gente tem que ter foco, né? Você tem que reconhecer o que você precisa mudar, fazer essa ponte ao futuro, daqui a quantos anos, 5, 10, 15, 20 anos, como eu gostaria de estar,
que eu faço hoje está no caminho? Não tá. Então, que ajuste eu vou fazer? Trabalhar de estrutura mental, se encher de conteúdo relevante e levantar as mangas e ir para ação, ter foco. Qual é o segredo do foco? Já falei várias vezes, vamos repetir, tem muita gente nova aqui hoje. Segredo do foco são os 3 Cs. Você tem que ter C de clareza, o que eu quero? Né? Senão você fica pra lá, fica pra cá, fica igual um João Bobo. O que eu quero? Clareza. Pá, aí você foca. Começou. Para fortalecer ainda seu poder de foco. Segundo C, consistência. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Vou experimentar mais um pouco hoje, vou fazer mais um pouquinho hoje. Vou entrar em contato novamente de novo com essa minha meta hoje. Todo dia um pouquinho. Terceiro C, comparecimento, que é a tal da ação. Onde eu preciso estar fazendo o quê? Para que essa nova vida se abra para mim, ok? E aí, para encerrar nossa conversa de hoje, eu quero trazer aqui, contribuindo com as coisas que a Mônica falou, sobre lidar com as adversidades, né? Assumir suas fraquezas. E eu acho que o que eu vou falar aqui agora é também muito interessante para o momento de pandemia que a gente vive, que é um momento de adversidade para todos nós. Nós estamos todos vivendo uma grande adversidade. E aí eu quero te falar que existe dentro de você um potencial estudado por Paul Stoltz, estudioso do comportamento humano, que ele batizou de QA, que é quociente de adversidades, que é um modelo eficiente que muitas pessoas têm para lidar com adversidades na vida, tornando então essas pessoas o que nós chamamos de resilientes. E ele viu que existem pelo menos 4 atitudes em comum em todo mundo que é resiliente. E eu quero terminar a live de hoje falando para vocês dessas 4 atitudes, para você ver se você está no caminho da resiliência ou você está no caminho da desistência, porque são coisas opostas. Ou você está resiliente persistindo, ou você está desistindo. Então, primeira coisa que o resiliente pensa diante de uma adversidade, seja o momento da pandemia, seja o que você quer mudar na sua vida, o ponto da virada da sua vida é: o que eu posso começar melhorando? A gente chama de control ou controle. Uma avaliação do que eu posso começar melhorando. Faz uma listinha. Eu posso começar me enchendo de boas informações. Eu não estou pronto para ação nenhuma, mas para colocar boas informações aqui e fazer novas escolhas de alimentar-me de um conteúdo mais relevante, se eu posso. Então pronto, você já encontrou um caminho aqui. Segunda coisa que uma mente resiliente pensa, como ela age, a gente chama de ownership, ou assumir responsabilidade pela melhoria. Então é aquele momento que você fala assim: caramba, mas quem vai poder fazer isso aqui mudar de fato sou eu. Não significa que você não vai buscar ajuda, ter uma rede maravilhosa de apoios. Mas você precisa ser o responsável. Comece em ti. Então, resiliente, mesmo quando não foi ele que causou o problema, ele sabe que é parte da solução e assume responsabilidade pela melhoria. Terceira coisa, mente, forma de pensar de um resiliente. Capacidade de ver o que está bom e o que não está bom. E observar que o que não está bom também tem um alcance. O que não está bom normalmente não domina a minha vida inteira. É uma área, 2 ou 3 da minha roda da vida que não está adequada, não está boa, não está fluindo. Mas o resiliente não faz tempestade em copo d'água. Ele consegue reconhecer que tem muitas outras coisas boas acontecendo em volta dele e, inclusive, ele vai lá tirar dessas coisas a força que ele precisa para transformar as áreas que não estão bem, os aspectos que não estão adequados para a realização pessoal dele. E a quarta forma de pensar de um resiliente é a capacidade de acreditar que as coisas não são para sempre, né? Que tem um momento que a coisa vai voltar, não só ao normal, mas melhor. É a certeza de que vai passar. Porque, amor, tudo passa, né? Então, resiliência vem da física e significa a capacidade de um objeto voltar à forma original dele depois que ele passou por uma adversidade. Então, até peguei aqui um objeto para vocês de espuma. Na natureza, a espuma, ela é resiliente. Se eu abaixar aqui, ó, é uma adversidade, né?
ela sente, ela sofre. Então a gente tá mal nesse momento de nossas vidas, em alguns momentos é super normal, porque a gente tá passando por uma pressão muito grande. Então a gente sente. Aí você tá aqui encolhido. Só que quando você tira a mão, volta. Isso aqui é resiliência na física. E nas pessoas, resiliência é a nossa capacidade de voltar pro jogo, mesmo depois de ter levado 7, né? É de você erguer-se uma vez a mais. Fabíola, o ser humano é resiliente por natureza? Com certeza. Senão não andaríamos, não falaríamos, né? Não desenvolveríamos nenhum tipo de habilidade, não construiríamos nada. Somos sim extremamente resilientes por natureza. Mas ao longo da vida e das escolhas, a gente pode, em vez de desenvolver mais ainda essa habilidade, fazer com que ela fique adormecida. E aí cabe a cada um de nós agora decidir como queremos jogar o jogo da vida.